Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é sobre como eu posso separar termos ou ainda extrair caracteres de um texto no Excel. Então vejam, eu estou com esse exemplo, onde eu tenho essa pequena tabela, essa pequena base de dados, com informações de lojas, como a gente pode ver. Então aqui eu tenho o identificador único na primeira coluna e na segunda coluna a UF e a cidade onde está localizada cada loja. Vamos supor que por algum motivo eu precisasse extrair somente a cidade de cada uma dessas linhas, de cada um desses registros. Como a gente pode fazer isso no Excel? Então, vejo, existe mais de uma forma de eu conseguir fazer isso, tá? Mas, nesse caso, eu vou usar a função direita. O que é essa função direita? Ela é uma função do Excel que tem o objetivo de extrair caracteres iniciando pela direita de um texto. Então, veja o seguinte, se nós olharmos esse texto que tem nessa primeira célula, qual é a direita? É aqui, né? Aqui no final, tá? Onde está o meu cursor nesse momento, tá? Então, ele vai eliminar, ou melhor, ele vai extrair a quantidade de caracteres que eu informar, iniciando nessa posição e indo para a esquerda, tá? Então, vamos posicionar aqui ao lado e vou colocar assim, igual direita, abre parênteses. O primeiro argumento que eu tenho que informar para a função direita é qual o texto, né? De qual texto eu quero extrair alguma coisa. Então, no caso, é o texto que está nesta célula, vou clicar, ponto e vírgula, e depois eu vou dizer também qual é o número de caracteres. Bom, para informar esse argumento, eu teria que contar, né? Então, Salvador, por exemplo, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu colocar aqui 8, vai funcionar? Para esta célula vai, tá? Então, se eu der o Enter, ele vai trazer aqui Salvador. Se eu fizer auto preenchimento, o que vai acontecer? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vejo que aqui e aqui funcionou, aqui já não deu certo, aqui também não. Por quê? Porque eu deixei fixo esse número, né? Então, estou pedindo para a função direita extrair sempre 8 caracteres. Mas em algumas células eu tenho mais do que 8. Por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, certo? Então, eu não posso usar a função dessa forma, tá? Eu tenho que, na verdade, deixar esse número variável. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou usar uma outra função que vai me dar a quantidade de caracteres que eu tenho em cada célula, que é a função num.charact, tá? Então, a função num.charact vai retornar a quantidade de caracteres que eu tenho aqui. Como eu já sei de antemão que a UF tem 2 dígitos e eu tenho ainda mais o IF, então são 3 dígitos, eu vou pegar o resultado da função num.charact e subtrair 3, e o resultado disso, dessa operação, vai ser a quantidade de dígitos que a função direita tem que extrair para mim, tá? Então, vejam, se eu colocar aqui num.charact desta célula, qual que é o resultado que ela vai me dar? 11, no total. Agora, se eu complementar e colocar aqui que o resultado da função eu quero subtrair 3, ele vai dizer que são 8, tá? Então, é ela que eu vou utilizar como meu argumento para a função direita, exatamente assim como está. Inclusive, vou copiar ela aqui, tá? Para não precisar digitar novamente. Então, aqui, direita, B2 continua, só que em vez de deixar o número fixo, vou acrescentar a função que eu acabei de copiar, tá? E pronto. Agora, vou dar um Enter e novamente
vou fazer o auto-preenchimento. Vejo que agora deu certo, tá tudo direitinho, todas as cidades, tá? Então, essa é uma forma de resolver. Como eu comentei, existem outras formas. Eu poderia estar utilizando, por exemplo, outra função para extração de texto, ou ainda usando outro recurso do próprio Excel para estar extraindo somente essa parte do conteúdo dessas células que a gente tem aqui. O preenchimento relâmpago, por exemplo, seria uma alternativa, tá? Então, caso vocês tenham curiosidade para saber como funciona esse recurso, eu vou deixar na descrição desse vídeo também, ok? Então, essa era a dica. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.